Vamos lá então, meninas, a mais uma pesquisa. Hoje vamos falar um pouco sobre o pai da técnica pianística. Ele mesmo, Carl Czerny. Conhecemos algumas obras de Czerny porque fizeram parte dos nossos estudos. E como conhecimento é sempre bom, quando começamos os estudos do volume 1, essa foi a nossa proposta, de pesquisar um pouco mais sobre os compositores das obras contidas no volume 1. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da história da vida de Czerny. Carl Czerny nasceu em Viena, na Áustria, em 21 de fevereiro de 1791. Seus pais eram de origem tcheca e falavam a língua tcheca com ele. Czerny veio de uma família musical. Seu avô era violinista em Nymburk, perto de Praga, e seu pai era oboísta, organista e pianista. Quando Czerny tinha 6 meses de idade, seu pai conseguiu um emprego como professor de piano em uma mansão polonesa e a família se mudou para a Polônia, onde morou até 1795, quando retornaram a Viena. Como uma criança prodígio, Czerny começou a tocar piano aos 3 anos de idade e a compor aos 7. Uau! Seu primeiro professor de piano foi seu pai, que lhe ensinou principalmente Bach, Haydn e Mozart. Ele começou a apresentar recitais de piano na casa dos seus pais e fez sua primeira apresentação pública em 1800, tocando o Concerto para Piano número 24 em Dó menor de Mozart. Em 1801, Wenzel Krumpholz, um compositor e violinista tcheco, programou uma apresentação para Czerny na casa de Ludwig van Beethoven. Isso mesmo. Beethoven pediu a Czerny que tocasse a sua Sonata Patética e Adelaide. E ficou impressionado com um menino de 10 anos e o aceitou como aluno. Czerny permaneceu sob a tutela de Beethoven até 1804 e ficava admirado com a facilidade de improvisação de Beethoven, sua perícia em dedilhado, a rapidez de suas escalas e treinados e seu comportamento durante a execução. Czerny escreveu muitas cartas e nessas cartas ele forneceu detalhes importantes de Beethoven durante esse período. Inclusive, foi o primeiro a relatar sintomas da surdez de Beethoven, vários anos antes do assunto se tornar público. Ele relatou sobre seu primeiro encontro com Beethoven e disse: "Eu também notei que ele tinha algodão embebido em um líquido amarelado em seus ouvidos." Nada passa despercebido de uma criança, não é? Czerny foi selecionado por Beethoven para a estreia do Concerto para Piano número 1 em 1806 e aos 21 anos, em fevereiro de 1812, Czerny estreou em Viena com o Concerto para Piano Imperador de Beethoven. Czerny tinha uma memória musical muito desenvolvida, que lhe permitiu tocar todas as obras de Beethoven de cor, sem exceção. Aos 15 anos, Czerny começou uma carreira de ensino de muito sucesso, baseando seu método no ensino de Beethoven e Múzio Clement. Czerny dava até 12 aulas por dia nas casas da nobreza vienense. Seus alunos estrelas incluíam Theodor Doller, Stephen Heller, Sigismund Thalberg e Ninette de Belleville. Em 1819, o pai de Franz Liszt trouxe seu filho para Czerny e relata em suas cartas o que viu em Liszt.
Ele era uma criança pálida, de aparência doentia e que, enquanto brincava, balançava no banquinho como se estivesse bêbado. Suas brincadeiras eram irregulares, desordenadas, confusas. Ele jogava os dedos arbitrariamente, ou seja, sem nenhum padrão ou regra, por todo o lado no teclado. Mas que, apesar disso, ficou muito surpreso com o que a natureza havia concedido a ele. Ou seja, só precisou desenvolver as habilidades para o talento desabrochar. E com os estudos, Liszt se tornou o aluno mais famoso de Czerny. Ele treinou a criança com as obras de Beethoven, Clemente e Bach. A família de Liszt morava bem próximo de Czerny, na mesma rua da casa dele, que ficou tão impressionado com o menino que o ensinou gratuitamente. Como retribuição dessa confiança, Liszt apresentou a música de Czerny em muitos dos seus recitais em Paris. E um pouco antes do concerto de Liszt em Viena, Czerny preparou uma apresentação de Liszt a Beethoven. E isso não foi muito fácil, porque Beethoven gostava cada vez menos de crianças prodígios. Mas Beethoven ficou tão impressionado com o jovem Liszt que lhe deu um beijo na testa. Liszt então continuou sempre perto de Czerny e em 1852 seus estudos de execução transcendentais foram publicados como uma dedicatória a Czerny. Czerny deixou Viena apenas para fazer viagens à Itália, França, Inglaterra e depois, em 1840, Czerny se dedicou exclusivamente à composição. Ele escreveu um grande número de exercícios de solo de piano para o desenvolvimento da técnica pianística, projetados para cobrir desde as primeiras aulas para crianças até as necessidades do virtuoso mais avançado. Czerny morreu em Viena aos 66 anos de idade. Ele nunca se casou e não teve parentes próximos. Sua grande fortuna ele doou à sua governanta, à Sociedade de Amigos da Música de Viena e também a instituições de caridade, incluindo uma instituição para surdos. Czerny compôs um número muito grande de peças, mais de 1000 peças, e até o Opus 861. Trabalhou muito, né, Czerny? As obras dele incluem não apenas música para piano, como estudos, noturnos, sonatas, arranjos e variações do tema ópera, mas também missas e musical coral, sinfonias, concertos, canções, quartetos de cordas e música de câmara. A parte mais conhecida do repertório de Czerny é o grande número de peças didáticas para piano, que escreveu como A Escola de Velocidade, que chama-se The School of Velocity, e A Arte da Destreza dos Dedos, The Art of Finger Dexterity. A maioria das peças chamadas por Czerny de música séria, que incluem missas, música coral, quartetos, orquestra e música de câmara, permaneceram em forma manuscrita, ou seja, escritas à mão, e são mantidas pela Sociedade para os Amigos da Música de Viena, o qual Czerny, como era solteiro e sem filhos, desejou que fosse de sua propriedade somente. Czerny pode ser considerado o pai da técnica pianística moderna e a base de toda uma geração de pianistas, quando se leva em conta que muitos dos seus alunos também se tornaram professores e passaram seu legado. Como é importante sabermos um pouco da história desses compositores, não é? E entendermos um pouco sobre as técnicas e as influências de outros compositores na vida deles. Inclusive, alguns relatos deixados por alguns compositores famosos, como Johannes Brahms, que dizia:
Eu certamente acho que o grande curso de pianoforte Opus 500 de Czerny é digno de estudo, particularmente no que diz respeito ao que ele diz sobre Beethoven e a execução de suas obras, pois ele foi um aluno aplicado e atencioso. O dedilhado de Czerny é particularmente digno de atenção. Na verdade, acho que as pessoas hoje deveriam ter mais respeito por esse homem excelente. E também uma carta escrita por Liszt que dizia: nos anos 20, quando grande parte das criações de Beethoven era uma espécie de esfinge, ou seja, enigmática, Czerny tocava exclusivamente Beethoven, com uma compreensão tão excelente quanto sua didática, que era eficiente. E mais tarde, ele não se opôs aos progressos que havia sido feito na técnica, mas contribuiu materialmente para isso por meio dos seus próprios ensinamentos e obras. A lista de obras que Czerny deixou é bem extensa, mas vale a pena pesquisar um pouco mais para termos esse conhecimento. Vamos ter a certeza de que quando encerrarmos esse volume 1, nós vamos ter outra visão desses compositores. Porque a partir do momento que temos o conhecimento da sua vida, das suas obras, do que ele fez, o legado que ele deixou, com certeza isso vai mudar completamente a nossa visão de como vamos enxergar a partir de agora as obras desses compositores. Quanta coisa linda que eles deixaram para nós, quanto que eles trabalharam em prol da música. Então vale a pena termos esse conhecimento.